Olá, pessoal. Meu nome é Vitor Camargo. Participo do PIB de Geografia UEL e hoje vou falar sobre Revolução Verde. Vou apresentar a vocês informações sobre a Revolução Verde, o que é a Revolução Verde, a sua origem, vantagens e desvantagens da Revolução Verde, sobre a Revolução Verde no Brasil. Também, finalmente, sobre como essa modernização na agricultura evoluiu nos dias de hoje. A Revolução Verde foi um conjunto de inovações tecnológicas para a modernização da agricultura, a partir do uso de fertilizantes, agrotóxicos, máquinas agrícolas, melhoramento genético de plantas, entre outras melhorias, que ocorreu a partir das profundas transformações no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Essa inovação ficou conhecida por melhorar a produtividade agrícola e aumentar a produção de alimentos a partir das décadas de 1960 a 1970. Ainda dentro do contexto histórico, podemos lembrar que durante a primeira Revolução Industrial, 1760 a 1840, o economista inglês Thomas Malthus, 1766-1834, esteve muito preocupado com o aumento expressivo da população e a capacidade de produção de alimentos. Ele dizia que a população crescia exponencialmente, enquanto a produção de alimentos crescia aritmeticamente. Assim, Malthus lançou teorias de controle de natalidade a partir da abstinência sexual, além do controle da população, como favorável por meio de guerras, epidemias, doenças e pela desassistência da população pelo Estado. Estima-se que a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, matou cerca de 20 milhões de pessoas. Já a gripe espanhola, de 1918, matou entre 50 a 100 milhões de pessoas. E a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, matou de 70 a 85 milhões de pessoas. Contrário às teorias de Malthus, guerras e doenças não resolveram o problema da fome no mundo, como tampouco a produção de alimentos foi menor que o aumento da população. A ciência e os avanços tecnológicos comprovaram isso a partir da segunda metade do século XX. O termo Revolução Verde foi criado para explicar a transformação na agricultura em escala global por meio do desenvolvimento da incorporação de novos meios tecnológicos na produção que teve início em maior escala entre as décadas de 1960 a 1970. As novas técnicas que se desenvolveram a partir da década de 1940, no pós-guerra, foram baseadas em extensas pesquisas científicas que, com o passar do tempo, ampliaram-se e deram origem a uma série de inovações que passaram a ser empregadas no campo. Essas pesquisas foram realizadas a partir de financiamentos de entidades privadas e também do Estado pelas agências estatais de pesquisa. A base tecnológica da Revolução Verde contemplou o melhoramento genético de espécies vegetais, maquinários como tratores e implementos utilizados nas várias etapas da produção agrícola, adubos, fertilizantes e defensivos fitossanitários, os agrotóxicos, como também a modernização dos sistemas de irrigação. Levando esses fatores em consideração, a Revolução Verde fez surgir uma agricultura intensiva tanto em tecnologias quanto em capital. O capital entrou na forma de investimentos em pesquisas, nos incentivos fiscais para a aquisição de pacotes tecnológicos e na adoção propriamente dita de insumos. Apresentou-se ainda, por meio da expansão do agronegócio e da difusão das grandes empresas no setor por diversas partes do globo. A Revolução Verde fez crescer o número de monoculturas nos campos, pelos intensos processos de especialização produtiva. Como características da Revolução Verde, podemos citar o alto índice de tecnologia,
pesquisa e estudo nas áreas do setor primário e, posteriormente, do setor secundário da economia, com o aprimoramento de máquinas pesadas para o trabalho rural. Essas pesquisas trouxeram grandes avanços na produção agrícola em todos os tipos de alimentos, com os fertilizantes químicos e agrotóxicos, permitindo aos agricultores, desde o pequeno até o grande latifundiário, maior controle de pragas e incremento de lavouras mais rentáveis, tornando as propriedades mais produtivas. Grande parte das inovações promovidas pela Revolução Verde surgiu a partir da década de 1940. Mas a Revolução ganhou seu auge na década de 1970, com a expansão de fronteiras agrícolas nos países do Hemisfério Sul, como no Brasil. O termo Revolução Verde foi cunhado por William Gaume em 1966, na cidade de Washington, Estados Unidos, durante uma conferência na capital americana. Contudo, as inovações começaram com Norman Borlaug na década de 1930. Borlaug era engenheiro agrônomo americano e pesquisou a variedade de sementes de trigo que fossem resistentes a pragas e doenças. Seus estudos foram aplicados primeiramente em larga escala no México, que viu sua produção de trigo saltar 7 vezes na década de 1940. Em 1970, os estudos de Borlaug renderam-lhe o Prêmio Nobel da Paz pela proeza de aumentar a produção de alimentos, o que poderia erradicar a fome nas décadas seguintes. Com seus estudos, Borlaug salvou cerca de 1 bilhão de pessoas da fome. E atualmente ele é considerado o principal nome da Revolução Verde. A partir da Segunda Guerra Mundial, colocou-se em questão a necessidade de garantia da segurança alimentar em ampla escala. Para que esse objetivo fosse possível, era imprescindível a maior oferta de alimentos, com base em um ganho de produtividade na agricultura. A principal vantagem trazida pela Revolução Verde foi o ganho de eficiência na produção agrícola, porque aumentou a produtividade em diversas lavouras, com destaque para os cereais e para os grãos, como a soja e o milho. Por intermédio do melhoramento genético de plantas e do desenvolvimento de fertilizantes e de técnicas de preparo do solo, foi possível adaptar os cultivos às condições climáticas e dos diversos solos, como o caso da soja nos cerrados. Somou-se a isso o avanço nas pesquisas e no incremento tecnológico proporcionado pelos trabalhos derivados da Revolução Verde. Entre as desvantagens desse processo, houve inicialmente a consequente evasão de pequenos proprietários e trabalhadores rurais no campo para as áreas urbanas, devido ao aumento dos custos relativos para a produção e pela concorrência com grandes proprietários e grandes empresas. Como também, num primeiro momento, as novas técnicas incorporadas ao campo exigiram maior qualificação profissional, o que acabou por colocar muitos trabalhadores rurais menos qualificados em situação de desemprego. Os insumos utilizados no preparo do solo e na manutenção das culturas, como fertilizantes e agrotóxicos, eram prejudiciais à saúde humana. Ao meio ambiente, o emprego indiscriminado desses elementos para a produção de alimentos ocasionaram, consequentemente, a poluição dos solos e dos corpos hídricos. Também, com a intensificação e uso inadequado dos solos no modelo da monocultura, houve a degradação e perda de nutrientes do solo em propriedades em áreas rurais. A incorporação dos elementos técnicos e dos processos produtivos derivados da Revolução Verde aconteceu no Brasil também na década de 1960, durante o período do governo militar.
1964 a 1985. Inicialmente, os planos e programas de ação elaborados entre 1964 e 1970 previam a modernização técnica da produção agrícola, o aumento da produção de alimentos, o abastecimento do mercado interno com matérias-primas e melhorias no setor de exportação. A partir de 1970, estabeleceram-se planos nacionais de desenvolvimento, que consolidaram a Revolução Verde nos campos brasileiros e determinaram um avanço das fronteiras agrícolas para as áreas de cerrado. A modernização técnica da produção agropecuária brasileira fez-se por meio de incentivos fiscais e subsídios provenientes dos estados e destinados aos produtores. Com isso, houve um aumento na produção, em especial de commodities agrícolas, e ampliação das exportações. No setor de pesquisa aplicada, atrelada às culturas, à produção e ao desenvolvimento agrícola, destacou-se a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, em 1973. Nos dias de hoje, somados a todas as tecnologias surgidas na Revolução Verde, pode-se contar com diversos métodos de manejo mais sustentáveis, como o sistema de plantio direto na palha, a rotação de culturas, a agricultura de precisão, o manejo integrado de pragas e doenças, o controle biológico, o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, a fixação biológica de nitrogênio, a adubação verde, o cultivo em terraços em nível, entre tantos outros métodos conservacionistas, biológicos e agroecológicos. Além disso, hoje se tem em favor leis ambientais, órgãos estatais de regulação e controle agropecuários e as inúmeras pesquisas científicas. Por enquanto, os recursos naturais continuam a serem degradados pelas atividades agrícolas e pecuárias para o aumento da produtividade, do processamento e do consumo de alimentos, que, por si só, por esse modelo, ainda não erradicou totalmente a fome, já que o problema também está na desigualdade diretamente vinculada à miséria, que por imposição algumas pessoas e países sofrem pela política de má distribuição. Assim, o grande desafio parece ser o de alimentar o mundo, manter a continuidade da produção em longo prazo e preservar e conservar o meio ambiente e os recursos naturais, além de tornar todo o sistema socialmente justo. Assim termino mais uma videoaula com o tema sobre Revolução Verde. Agradeço por terem assistido até aqui. Este vídeo foi gravado, produzido e editado por Vitor Camargo. A música que acompanha esta videoaula é Tropic, disponível gratuitamente no banco de músicas do YouTube. Obrigado e até a próxima!